Rolar! Sabe, alcançar um objetivo é uma sensação incrível, né? Mas logo em seguida vem o verdadeiro desafio. Como é que a gente faz para proteger o que foi conquistado? Hoje, vamos mergulhar fundo na delicada arte de preservar as nossas conquistas sem que a gente acabe se tornando prisioneiro delas. E essa é a grande questão, não é mesmo? Existe uma linha muito tênue entre aquela segurança que nos fortalece e a estagnação que acaba nos paralisando. É justamente essa fronteira que a gente vai explorar agora. Então, tudo começa bem aqui. Depois de todo o esforço, de toda a energia para construir algo que tem valor, uma nova consciência desperta dentro da gente. É aquela vozinha interna, sabe, que sussurra: e se eu perder tudo isso? Esse é o começo do impulso de proteger. Olha, psicologicamente falando, é nesse ponto que o conceito de meu ganha uma força tremenda. É o impulso de segurar, de manter o controle sobre aquilo que a gente sente que nos define. É uma busca por firmeza, claro, mas, como a gente vai ver, essa busca pode perigosamente se transformar em rigidez. E vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Esse impulso não é, de forma alguma, um vilão. Pelo contrário, ele é legítimo e muito necessário. A principal função dele é nos ensinar sobre limites, sobre a importância da contenção. Afinal, proteger o que a gente constrói é o que permite que as nossas conquistas criem raízes e se fortaleçam de verdade. E é exatamente aqui que a história fica mais interessante. Esse impulso de segurança ele tem duas faces. De um lado, é a força que nos dá uma base sólida. Do outro, é a armadilha que nos aprisiona. Vamos dar uma olhada em como essa dualidade toda se manifesta. Repara só nessa transformação. É a mesmíssima energia, mas que pode se manifestar de duas formas completamente opostas. O ato saudável de proteger se corrompe e vira fechamento. A necessidade de limites se distorce e vira um controle sufocante, e aquilo que deveria ser uma base sólida se transforma, no fim das contas, em uma prisão. Pois é, quando a gente perde esse equilíbrio, essa necessidade de segurança se transforma na sua própria sombra. O desejo de proteger fica tão, mas tão intenso que, ironicamente, ele acaba sufocando a própria vida que estava tentando preservar. E como é que isso aparece no nosso dia a dia? Bom, muitas vezes em forma de avareza. E não só de dinheiro, viu? Avareza de afeto, de tempo. Aparece também naquele medo que paralisa na hora de investir em algo novo. Na dificuldade de compartilhar. Em rotinas tão rígidas, mas tão rígidas que não permitem nenhuma espontaneidade. E, claro, numa resistência a qualquer tipo de risco. Essa frase resume perfeitamente o custo final dessa sombra. O ponto crucial é este. Na tentativa de não perder absolutamente nada, a pessoa impede que a vida circule e, paradoxalmente, deixa de viver de verdade. A vida se torna um ato de pura e simples preservação. Mas olha, felizmente existe uma saída. É totalmente possível evoluir essa energia, transformar o que era um bloqueio em uma força madura. Vamos ver então como é que acontece essa integração, que transforma o controle em uma verdadeira sustentação. Esse caminho de integração, ele passa por 3 mudanças de mentalidade que são cruciais. Primeiro, é compreender que segurança não tem a ver com posse absoluta. Depois, vem a habilidade de sustentar aquilo que é valioso sem aprisionar. E o passo final, que talvez seja o mais difícil de todos, é confiar. Confiar que tudo aquilo que é vivo precisa de espaço para circular. E quando essa integração finalmente acontece, nossa, o resultado é transformador. O que antes era uma fonte de ansiedade e de medo se torna uma base sólida, um verdadeiro alicerce para o crescimento. É isso. A energia que antes gerava aquele medo constante de perder se torna a base firme sobre a qual coisas novas podem ser construídas. A segurança se torna um ponto de partida e não um beco sem saída. E como seria uma pessoa que alcançou essa estabilidade consciente? Bom, ela desenvolve qualidades notáveis. Ela sabe proteger sem se fechar para o mundo, ela consegue guardar o que é valioso sem negar o fluxo da vida, administra seus recursos com responsabilidade e, acima de tudo, age com flexibilidade diante das mudanças. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Na nossa vida, o que a gente está protegendo de uma forma saudável? E, por outro lado, o que será que estamos segurando com tanta força que já nem consegue mais respirar? A pergunta que fica é essa: o que, na vida de cada um, precisa finalmente circular?